É, Agora é Tessalônica agora, né? Tessalônica, né? Paulo ensinou verdades baseadas na Escritura. Ao proclamar, Paulo, com zelo santo, o evangelho na sinagoga de Tessalônica, uma torrente de luz se derramou sobre o verdadeiro significado dos ritos e cerimônias que se relacionavam com o serviço do tabernáculo. Conduziu ele a mente de seus ouvintes para além do cerimonial terrestre e do ministério de Cristo no santuário celestial, até o tempo em que, tendo completado seu trabalho de intercessão, ele deverá voltar com poder e grande glória para estabelecer seu reino na terra. Paulo cria na segunda vinda de Cristo. Apresentou as verdades relacionadas a esse evento com tanta clareza e ênfase que produziu na mente de muitos dos ouvintes uma impressão que nunca mais se apagou. Por 3 sábados sucessivos, Paulo pregou aos Tessalonicenses, discutindo com eles sobre as escrituras referentes à vida, morte, ressurreição, obra intercessória e glória futura de Cristo, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele exaltava a Cristo, de cujo ministério a compreensão exata é a chave que abre as escrituras do Antigo Testamento, dando acesso aos seus ricos tesouros. Ao serem as verdades do Evangelho assim proclamadas em Tessalônica, com forte poder, foi atraída a atenção de grandes congregações. Em algum deles, creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. E aqui a gente também vê Paulo pregando aqui, né? E que também pessoas aqui grandes, né? Que acabaram aceitando. Ele também fala grande multidão de gregos religiosos, não poucas mulheres, grandes congregações, né? E ele ficava 3 dias ali, né, com as pessoas, trabalhando com elas, né? Ficou, Você viu o envolvimento do líder aí, né? E o interessante também é que a gente vê aqui que se a gente for unir isso ao que a Igreja Apostólica fazia, quando eles se convertiam, o que eles faziam? Eles buscavam viver tanto quanto possível, né? Ainda que eles não se afastassem do local onde eles moravam, eles procuravam viver como uma comunidade, né? Então Sim, eles se ajudavam nas suas necessidades, né? Ajudavam de forma a Bíblia fala que os bens eram depositados ali, por exemplo, no caso de Jerusalém, né, aos pés dos apóstolos, e eles ajudavam a cada um segundo a sua necessidade, né? Então a igreja trabalhava no sentido de ajustar, auxiliar a cada um na sua necessidade, não só na sua necessidade financeira, mas na necessidade espiritual, né? Então, quando várias sim. pessoas se convertiam, quer dizer, será que cada uma vivia conforme a própria vontade? Não, né? Eles viviam como? Considerando que o modelo de comunidade evangélica que eles tinham na época era o modelo apostólico, não tem por que imaginar que eles vivessem de forma diferente, né? Ainda que claramente eles pregassem o evangelho, mas eles viviam conforme a igreja apostólica vivia, né? Se Sim. auxiliando um ao outro, vivendo de forma a propiciar o melhor ambiente possível para que essas pessoas, que já era muito difícil, né, devido a todos os problemas que eles tinham, pobreza, etc., viver conforme o evangelho, mas eles procuravam se auxiliar uns aos outros, né? Não ficava cada um à sua própria sorte, né? Eles se auxiliavam uns aos outros e procuravam atender dentro do possível a necessidade uns dos outros, dentro do que fosse necessário, né? Paulo Pedro, né, que fala ajudar as viúvas que realmente são viúvas, por exemplo, né? Então, ou seja, a Bíblia nos diz no sentido de auxiliar aqueles que realmente precisam de ajuda, né? Buscar realmente ajudar aqueles que precisam de ajuda, não se esquecer disso, né? E oferecer o melhor ambiente para eles, né?